Olá, para você que está chegando aqui depois e não pôde assistir ao vivo, como sempre esse iniciozinho ele é um pouquinho chato mesmo, porque eu tenho que esperar as pessoas entrarem. Enquanto isso, ó, vai dar uma passadinha assim, um forward, e aí em algum momento a gente vai começar a conversar. A nossa convidada já chegou, agora eu tenho que esperar o povo chegar, né? Então já tem gente chegando. Muitas pessoas chegando ao mesmo tempo, é isso aí. Gente, a gente tá com quem, né? A Natália Trigo, que por um acaso é o quê? Minha BFF. Então vamos esperar chegar mais gente aí. Como se eu já não falasse com ela, sei lá, quase todos os dias. Minha mãe chegou também. Minha mãe vem aqui me dar audiência. Minha madrinha tá aqui também. Olha, a gente vai falar de dança do ventre estilo egípcio. Obviamente vocês podem ficar para ouvir falar do que a gente vai falar, né? Natália, tô esperando seu povo chegar. Marineia, nossa aluna, né, Nath? Eu nem sei se a luz tá boa. Eu tô com um abajur nos meus olhos, assim, eu nem sei como é que tá. Mas enfim. Vocês vieram aqui apreciar a Nath. Eu vou dar mais segundinhos, um minutinho, aí eu vou começar a falar o porquê que eu escolhi esse tema para a live de outubro. Então, minha mãe diz que a luz tá boa, então tá bom. Porque eu confesso que eu não tô enxergando muito bem aqui no celular. Eu tô olhando para a câmera e é isso aí. Então, vamos começar a falar, né? O motivo da live, então, para quem chegou, né? Você que vai ver depois gravado, vai ver desde o início o motivo dessa live, mas quem tá chegando vai chegar depois procura saber por que eu fiz isso, né? Por que eu resolvi escolher esse tema. Na verdade, né, na dança do ventre, vários estilos, assim, né? As pessoas costumam dizer que existem vários estilos de dança do ventre, né? O egípcio, o libanês, você tem o norte-americano, o que tá muito na moda, que é o do leste europeu, ou russo, né? Simplificando, né? Não tá correto, mas enfim, muita gente fala isso. O estilo argentino. E as pessoas falam isso por quê? Porque a gente consegue meio que identificar algumas características na dança. A gente não vai falar aqui sobre a prática, né, assim, vamos aprender a dança do ventre egípcia hoje. Hoje a ideia, para quem acompanha as minhas lives mensais, sabem que as lives não são palestras, elas não são aulas. Eu convido alguém para trazer alguma discussão, para a gente refletir sobre o que a gente fala e sobre o que a gente faz na dança, né? E aí eu quis trazer esse tema não para reforçar essas ideias, os clichês em torno de estilos de dança do ventre. O motivo da live é que quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, né, e eu comecei a dançar, né, nas raflas e tal, e fui conhecendo, as pessoas foram conhecendo mais ou menos o meu trabalho, e ele se destacou, né, e aí eu não estou falando de qualidade, eu vou falar justamente de estilo. Ele acabou chamando muito a atenção das bailarinas locais. Eu não estou falando pelos Estados Unidos, estou falando das bailarinas locais da cidade que eu moro. Por quê? Porque elas têm o estilo Tribal Fusion ATS, e a gente também não vai entrar nessa seara atual de discussão do que é ATS tribal. Elas têm essa base muito forte, muito presente.
enquanto eu não, enquanto brasileira, né, eu não tenho essa referência tão forte na minha dança. E aí eu ouvi que eu tinha um estilo de dança, o meu estilo de dança do ventre era egípcio, coisa que eu nunca ouvi falar no Brasil, né? Assim, para dizer que eu nunca ouvi falar, uma vez eu fiz uma aula particular com uma bailarina do Brasil e ela achou que não, que minhas referências eram claramente egípcias, enfim. Também não viemos falar sobre mim. Mas eu achei isso muito curioso. Eu falei, gente, como é que essas referências elas mudam, né? De acordo com o seu background, porque eu nunca ouvi, né, as meninas no Rio ou no Brasil falando, nossa, seu estilo é super egípcio. Eu chego aqui, nossa, você tem um estilo super egípcio. Pois bem, o que é esse estilo egípcio, então, né? E aí que eu resolvi trazer a Natália para discutir o que é esse estilo egípcio, porque eu até, na verdade, eu identifico vários estilos egípcios, né? A gente vai chegar lá. Então, esse é o motivo da live, né? Esse é o motivo do tema da live desse mês. E eu, na verdade, assim, se eu tivesse que opinar sobre o meu estilo, eu diria que é uma mistura, né? A gente até, se tiver tempo, a gente pode até falar sobre isso, sobre no Brasil, qual o estilo das bailarinas brasileiras. Se a gente tiver tempo, a gente até fala disso, né? Mas eu acho que é uma mistura de egípcio com libanês, com norte-americano. Então, enfim, eu vou convidar a Natália para entrar. E enquanto ela entra, eu vou falar rapidíssimo sobre quem é a Natália Trigo, caso você não a conheça. E como é que eu convido, gente? Eu sempre esqueço. Nath, você também pode pedir para entrar, se você... Como é que entra aqui para chamar? Já achei o convite. Então, a Natália, né, ela já trabalha com dança do ventre. Peguei! Olha só, aqui nesta live a gente não pode dar uma de BFF. Esses segredinhos ficam só no WhatsApp. Como é que você tá, amiga? Sobrevivendo? Tô bem, estamos sobrevivendo, né? Acho que ninguém... É difícil alguém dizer assim, estou feliz, né, nesse momento. É. Muito difícil, né? Uhum. Mas eu tô bem. Eu tô bem. Posso dizer que eu tô bem. Tô me adaptando e tô vindo. Tô seguindo. Vamos entrando, gente. Vamos chegando. Vamos entrando. Enquanto isso, eu falo rapidamente sobre quem é a Natália. Para quem tá aqui, provavelmente já te conhece, mas quem for depois assistir a live gravada, né? Então, a Natália já trabalha há quase 20 anos com dança oriental. Ela se envolveu com dança, né, porque ela se mudou para a Líbia, ela morou dos 5 aos 9 anos na Líbia, então por conta disso ela teve contato com a cultura árabe, e aí por conta dessa imersão, ela pôde estudar várias coisas, ela já como bailarina e pesquisadora, ela aproveitou essa imersão, né, ela já estava envolvida com dança, na verdade ela tem licenciatura em dança, né, ela é bacharel em música pela FRJ, agora ela está fazendo o mestrado dela também na FRJ, se dedicando à pesquisa sobre o repertório vocal clássico árabe da Consum. Ela tem selo... Também. Ela tem selo da Khalili, ela já dançou em Londres, Berlim, já dá aulas e workshops no Brasil todo, tem vários certificados de excelência reconhecidos por vários mestres egípcios, que a gente vai falar muito deles hoje. Ela dançou para Angel Viana nos seus aniversários de 90 anos. Se você não sabe quem é Angel Viana, procure saber. E ano passado, né, que eu diria que meio que catapultou a Natália no Brasil, porque a gente já conhece a Natália no Rio, ó. Mas pro Brasil, porque ela foi campeã da competição da RAB. E lá Terremoto agora está causando no Instagram. Porque 2020, né, amiga, foi só trabalho de Instagram. Exatamente. Então, mas ano que vem, 2022, você vai começar já a viajar por aí. E vou te visitar, que eu tô devendo essa visita. E você vai me visitar. Calma. Vamos ver. Então, mas esse é o resuminho do resuminho de quem é a Natália Trigo.
É, é isso. Amiga, eu resumi, né? Tá ótimo. Tinha mais coisa, mas já deu uma boa apresentada, né? Então vamos lá. Então, expliquei o motivo da live, né? Para quem chegou agora. Falaram que eu tinha estilo egípcio aqui nos Estados Unidos, e aí me deu uma bugada. Eu falei: o que, que as pessoas querem falar? O que, que elas querem dizer que eu tenho estilo egípcio, né? E então eu falei: quero falar sobre isso, e eu vou falar com a Natália, né? Então, antes da gente entrar nas perguntas para a Nath, né? A dança do ventre estilo egípcia ou a dança oriental, a gente também pode, se tiver tempo, falar sobre isso também. Dança do ventre ou dança oriental? Ela, assim, o que eu entendi da opinião dos próprios egípcios que trabalham com dança é de que essa é uma dança que tem que ter muita ligação com as raízes do folclore, com as raízes das suas danças tradicionais, seja um saíde, seja ballad. A Johanna Sahira, que é uma bailarina portuguesa que morou muitos anos no Egito, ela particularmente acha que a dança do ventre, dança oriental. Eu vou falar dança do ventre. Você fala dança do oriental, eu faço dança do ventre, mas não vou ficar fazendo essa barra, não. Vou falar dança do ventre. É um instrumento de autoconhecimento, resumidamente, né? E aí eu queria saber de você, Nath, o que é dança egípcia para você? Na verdade, eu acho que em primeiro lugar a gente pode falar da questão da dança do ventre e da dança oriental, talvez. Eu vou mudar a ordem do. Ok, podemos. Porque o que acontece, né? Assim, eu vou falar que eu uso os dois termos. Quando eu tô me direcionando, eu tô assim, divulgando as minhas turmas de iniciantes, quando eu quero trazer um público que conhece pouco ou que tá começando a se interessar pela dança, eu uso o termo dança do ventre. Porque eu sei que esse provavelmente vai ser o termo que essas pessoas vão conhecer. Então, eu uso esse termo. Para falar do meu trabalho, para falar sobre o que eu faço, para falar da dança, eu uso o termo dança oriental, né? Então, por que eu uso esse termo? Tem muita discussão sobre o termo dança do ventre, mas assim, por razões práticas, porque eu quero me comunicar com as pessoas, eu quero que as pessoas entendam do que eu estou falando, eu uso dança do ventre. Mas eu digo que eu sou uma artista de dança oriental. Eu chamo a dança de dança oriental. É dessa forma que os egípcios se referem à dança, que eles têm se referido, né, ao longo dos últimos anos. Até essa questão da nomenclatura da dança também, para os egípcios, também é uma outra história. Mas eu uso dança oriental, né, para falar do que eu faço. E a Não, fala. Pode. Não, eu não adotei ainda a dança oriental. eu ainda não faz muito sentido na minha cabeça, apesar de eu entender que eles chamam que a tradução, né, dança oriental é a tradução de rakshak, que é como os egípcios se referem à dança do ventre, né? Mas na minha cabeça eu ainda não consigo. Para mim, dança do ventre ainda representa muito o que eu faço. Né? Por isso que eu ainda não adotei dança. Eu não, nem sei se eu quero adotar, porque para mim ela representa muito o que eu faço, né? Sim, sim. Mas é uma discussão que eu tenho muito interesse. Eu sempre tenho interesse em ouvir. Assim, eu gosto de ouvir. Sim, sim. Tá. Então, e o que é a dança egípcia para você? Aí a gente entra então na questão da dança egípcia. Que até quando eu estava divulgando, chamando as pessoas para assistirem a live, eu falei, eu uso muito um termo escola egípcia de dança oriental. E na verdade, né, assim, estilo egípcio, a gente fala em estilo egípcio, por isso que eu coloco essa questão de eu não falo em estilo egípcio. Eu sei o que as pessoas querem dizer quando elas falam em estilo egípcio, mas eu não acredito que exista um estilo egípcio, entendeu? Eu acredito que existe uma escola de, assim, é uma escola de pensamento, é uma escola em que a dança se insere. Então, a gente tem uma escola turca de dança oriental, a gente tem uma escola egípcia de dança oriental, né? Se você vai perguntar, eu costumo responder porque muita gente me pergunta o que é o estilo egípcio.
E eu percebo muito que as pessoas têm ideias. As pessoas já têm ideias. Se você fala em dança do ventre, as pessoas já têm ideias completamente, assim, né? Completamente, às vezes, incorretas, né? Sobre o que é a dança do ventre. Quando a gente fala em estilo egípcio, é a mesma coisa, né? As pessoas têm muitas ideias sobre o que é, sobre o que elas acham que é a dança, o que é dança egípcia, o que é estilo egípcio, e muitas vezes não condiz com a realidade. Então, assim, eu começo falando assim, o que você acha que é eu começo devolvendo a pergunta, o que você acha que é o estilo egípcio? Normalmente é aluna, alguma aluna que chega, e aí as alunas vão falar sempre, né, as coisas. Ah, o estilo egípcio não tem cambrê. Aí eu vou e mostro um monte de bailarina egípcia fazendo cambrê. Desde, não é agora, é desde de quando a gente tem documentação disso, desde pinturas, né, e relatos de viajantes, né, que viram tudo isso, até o cinema egípcio, né? Então a gente tem isso. Aí eu mostro, desde antes até hoje. Tem cambrê. Tá, não tem assim, não tem spaccato. Eu mostro, tem. Mostro desde uma bailarina muito, muito antiga fazendo, mostro até a Ziza do Cairo fazendo dentro do Mejance dela. Aí eu tenho. Ela, não tem trabalho de perna alta. Aí eu mostro bailarinas, né, assim, egípcias fazendo, né, usando perna alta. Aí elas falam, então o que é? Então, então, a partir daí vem a nossa resposta. Porque a resposta para essa pergunta, ela não vem de uma questão, ela não é fácil. Em primeiro lugar, ela não é uma coisa só. Ela não é assim, dança egípcia é aquela em que blá blá blá. Se alguém responder para você dessa forma, assim, procure outras respostas também. Aceite a resposta, né? Mais uma fonte, mas procure outras respostas também, né? Então, porque o que acontece, né? Que a gente precisa, para a gente entender o que é essa escola egípcia, né? Do pensamento em dança oriental, a gente precisa conhecer e entender e investigar esse contexto maior em que a dança se insere dentro do Egito. E quando você vai investigar esse contexto, você vai ver que é um negócio, na verdade, que não acaba de oferecer informação, né? É tanta informação, é tão complexo. Tem muitas questões a respeito da dança, da relação com a dança, da história da dança, que os próprios egípcios, dentro do Egito mesmo, eles não concordam, eles discutem. Então, é isso que a gente precisa... Em primeiro lugar, para a gente entrar nessa seara, da gente falar sobre dança egípcia, a gente precisa aceitar a pergunta. A gente precisa aceitar a investigação. O que é dança egípcia? O que faz essa dança ser reconhecida, né, pelos egípcios? Encontrar esse eco dentro de um público egípcio. Entendeu? Então, você precisa lidar com o fato de que essa pergunta vai ficar em suspensão, né? Você vai investigar. Não só porque é um assunto muito complexo, até porque a dança oriental é extremamente complexa. Ela não tem uma origem, assim, de uma só manifestação. Ela se origina de diversas fontes que vão dar no que a dança é hoje, se a gente só falar de dança egípcia. E também porque ela está sempre em constante transformação. É uma forma de arte, é uma forma de comunicação. Ela alimenta e é alimentada o tempo todo pelo contexto. Ela cria o contexto. Ela é criada pelo contexto. Então, em primeiro lugar, assim, eu sei que parece uma resposta assim que você não pode não satisfazer muita gente, né? Você pode falar, poxa, falou, não respondeu nada. Mas você tem que partir daí, entendeu? Essa tem que ser o seu ponto de partida para a gente falar de dança egípcia. Então, uma observação que eu vou fazer baseado no que você falou, para a gente dar uma desenvolvida mais detalhada, de uma forma mais prática. Então, assim, para você ser considerada uma bailarina de estilo egípcio, a princípio você tem que ser reconhecida pelos egípcios. Foi o que eu entendi um pouco da sua fala. Eu acho que é um ponto, como você falou, a questão que você falou antes, que nos Estados Unidos me reconhecem como egípcia.
né? Então, isso também, né? Porque existe uma definição global. Existe a definição do que eu, assim, pesquisando, perguntando, do que eu entendo por dança, por escola egípcia de dança do ventre. E existe aquilo que o mundo, né? Que o mercado, que é muito mais amplo, acha. Entendeu? Então, se eu tô nos Não, Estados... eu perguntei por você. Para você, você acha que para você ser uma bailarina que tem um estilo egípcio, você primeiro tem que ser reconhecida por eles como uma bailarina de estilo egípcio? Essa é a minha pergunta. Para você. Em primeiro lugar, assim, a dança egípcia, ela tá muito ligada à vida do egípcio, ela tá muito ligada a um contexto musical muito forte. Então, para começar, é isso, é esse contexto. Eu acho difícil também falar um pouco em um estilo egípcio também, se assim, se eu estou me apresentando aqui, né, eu não sei, a pessoa, o público ou uma pessoa pode me definir da forma como achar, né, que eu me encaixo. Se eu estou aqui dançando para um público assim, um público, uma casa de repouso para idosos, né, eu vou levar eu não vou levar uma música assim egípcia tradicional, provavelmente não. Eu vou levar uma coisa assim bem... Eu vou dançar uma música com uma espada na cabeça. Se eu souber cuspir fogo, entendeu? Eu tô me comunicando com aquele público. Então, a dança egípcia, na verdade, ela se comunica com o público egípcio. Tem isso. Assim, eu acredito nisso, né? Claro que hoje a gente a gente tá falando de um mundo conectado, de um mundo que tem Instagram, que tem YouTube. É uma questão complexa, mas dentro de um público egípcio, aquele público, claro que o egípcio não é um ente só, né? Assim, o egípcio, assim como o brasileiro não é o brasileiro, né? A gente está falando de um modo bem geral, mas eu acredito sim que um egípcio, um público egípcio que tem contato com a dança, né, a dança faz parte da vida desse egípcio, ele sabe reconhecer uma bailarina que segue aquela escola, que segue aquela linha. Tem uma coisa muito importante sobre o público, e que eu preciso falar, que você pode até estar no Egito, você pode estar dançando no Egito, trabalhando com dança no Egito, e não seguir um estilo egípcio. Não seguir a escola egípcia. A gente precisa fazer essa distinção. Por quê? Porque o Egito é o maior mercado de dança oriental, de dança do ventre. É o maior mercado. Então, se você quer trabalhar com dança do ventre, tem algumas opções. Se você quer trabalhar com bailarina, né? Tem vários lugares no mundo, né? Você tem vários caminhos, mas o Egito é o lugar, né? Para onde as pessoas vão, para onde as bailarinas vão, se elas querem trabalhar com dança, normalmente, né? Se elas querem maiores chances, maiores oportunidades de trabalhar com dança, né? Assim como a Alemanha é o lugar, se você é cantor de ópera, você vai tentar a chance na Alemanha, porque é a pátria das casas de ópera. A pátria, né, dos lugares para uma bailarina trabalhar, uma bailarina de dança oriental trabalhar, é o Egito. Uhum. Eu vi uma live, né, com a Soraya, né, que é nossa bailarina, né, que trabalha, eu acho que é 20 anos, né, um pouco mais talvez, trabalhando no Cairo. E ela falou uma coisa que para mim foi assim, foi o pulo do gato, foi incrível o que ela falou. Porque eu me perguntava sempre, eu ficava assim, gente, o que eu vejo, né, no Instagram porque a bailarina é uma figura que ela é muito presente na celebração, nas festas no Egito. Na Líbia também, na Líbia não tinha dança, mas não tinha bailarina, né? A dança era feita entre as mulheres. Mas, então a dança é presente, muito presente, né, nas celebrações. Mas no Egito, as pessoas dançam, né? Os convidados dançam, os noivos dançam, mas existe a figura da bailarina. A figura da bailarina é obrigatória, né, em celebrações. Então, assim, eu ficava um pouco assim, poxa, né? As pessoas, o que as pessoas estão contratando, o tipo de dança que as pessoas estão consumindo é um outro tipo de dança, né? Que não condiz muito com, né, com
com essa escola egípcia de dança que a gente estuda tanto, que a gente, né? E, assim, existem muitas bailarinas estrangeiras trabalhando no Egito, mas isso não é uma coisa de hoje, né? Isso não começou hoje, mas existem muitas bailarinas estrangeiras, né? Mas não é só uma questão delas serem estrangeiras, porque houve muitas bailarinas estrangeiras, inclusive a Soraya, né? Que entraram no mercado de dança do Cairo, do Egito, e elas são legítimas representantes, né, daquela escola de pensamento de dança oriental. Então ficava assim, poxa, né, por que que as pessoas estão, né, por que que no Egito essas bailarinas, né, assim, que são tão diferentes, né, o que elas fazem é tão diferente do que né, a dança egípcia, de toda aquela história da dança egípcia até aqui, por que é tão diferente? Por que elas fazem tanto sucesso? Por que eles contratam tanto? Por que elas estão trabalhando tanto? E a Soraya falou uma coisa que, assim, ela sanou todas as minhas, né, todas as minhas questões em relação a isso. Ela falou, a dança, ela está completamente presente na vida do egípcio. A dança do ventre, dança oriental, ela tá ali o tempo inteiro. Eles vivem, eles respiram, aquilo para eles é o normal, é o dia a dia. Então vem uma coisa diferente, eles acham o máximo, eles acham tudo legal. A dança é da vida deles, é parte da vida deles. Então, se você faz uma dança com parte do dança do ventre, você mistura com estileto, ótimo, eles acham mais barato. Se você faz a dança do ventre, cospe fogo e se pendura no lustre, eles acham mais barato. E aí eu pensei assim, gente, é igual o Carnaval do Rio de Janeiro. É igual o Carnaval do Rio de Janeiro. Sabe por quê? O Carnaval, eu tô falando do Carnaval das escolas de samba, não tô falando de Carnaval de rua, não. Eu tô falando de Carnaval das escolas de samba. O Carnaval, o carioca que acompanha Carnaval, que vive o Carnaval, ele sabe o que é, ele sabe reconhecer, ele pode não saber explicar, mas ele sabe reconhecer o que é o samba tradicional, o que é a escola de samba tradicional, o que é um enredo bem desenvolvido, ele sabe, ele vê. E a gente vê carnaval todo ano. Todo ano. Então, tem ano que vem, por exemplo, eu lembro, porque eu sempre acompanho o carnaval, né, da Avenida, né, do Rio. Então, assim, teve ano que, eu acho até que foi o Joãozinho 30, quando ele estava vivo ainda. Ele trouxe um astronauta americano que levitou, né, lá assim, né, no público. Ah, todo mundo achou o máximo. Aí, um outro ano, o Paulo Barros, ele colocou aquilo que foi, assim, uma revolução, que foi o carro do DNA, né? Que foi, quem conhece carnaval sabe do que eu tô falando, né? Que é aquele carro, uma alegoria humana. Aí começou uma era de alegorias humanas. Então, assim, o carioca, ninguém vai dizer, ai, você está profanando o carnaval. Ninguém diz isso. Isso não existe, entendeu? Então, assim, para mim foi um paralelo, assim, completamente óbvio, né? Assim, ninguém diz, olha, o Paulo Barros profanando o carnaval com alegorias. Não, todo mundo acha o máximo, que legal. É isso, o máximo, entendeu? Então, o egípcio tem a mesma relação. Ele também vê e ele, que legal, é isso aí, bailarina fazendo isso, é ótimo, é dança, né, ela faz, entendeu? Então, ele não reclama, ele não fala, você está profanando, não. Agora, né, assim, então, tendo isso resolvido, né, tendo isso, assim, bem claro pra gente, entendeu? Que não é o egípcio, normalmente, que vai dizer, né, olha, a dança está se perdendo. Não, né, o carnaval está se perdendo, né? Porque assim como a gente tem, no carnaval, a gente tem, tem isso, tem aquilo, tem elementos diferentes, a gente tem sempre também pessoas que são a velha guarda, né? Não só em idade, mas assim, são pessoas que estão ali mantendo o carnaval ser o que ele é, né? Então, assim, isso não descaracteriza o carnaval, né? Então, da mesma forma, para mim, acontece com a dança do ventre no Egito, né? Com a relação dos egípcios com as bailarinas de dança do ventre. Agora, isso não quer dizer que quando um egípcio vê uma bailarina com elementos dessa escola egípcia, ele não reconheça, ele reconhece. E o que eu tenho para dizer, na verdade, é que existem várias formas de você trabalhar com dança do ventre e de você ser uma bailarina de dança oriental. Então a gente também tem que pensar nesse contexto, assim, né? Se você está dançando no meio de uma festa, está dançando no meio dos convidados, aquilo é completamente diferente de você estar dançando com uma orquestra,
assim, né? Dançando música tradicional egípcia, ou mesmo música mais moderna, mas com aquela orquestra, você dentro do palco. São coisas muito diferentes, né? São formas de entretenimento, mas são muito diferentes. Então a gente tá... Pode falar. Tô falando pra caramba. Não, eu acho que a questão toda, assim, que você está querendo trazer, que eu vou resumir, é que você, enquanto uma bailarina, enquanto uma profissional do entretenimento, porque é isso que você é, né? E assim, e a gente não vai entrar na questão desse tipo de rótulo que existe, que eu vejo muito no Brasil, né? Do que essa dança representa para você. Mas e você, enquanto bailarina profissional, você é uma bailarina do entretenimento, você é uma profissional do entretenimento, e a gente não vai discutir o tipo de entretenimento, mas você é. A questão não é você dançar pop, música pop, ou dançar com fogo, ou você usar o Véu Wings de LED. A questão é você usar esses elementos ou colocar. Enfim, eu ia falar o nome técnico, mas espacate elas fazem, mas é. Ou você colocar muito elemento de jazz. O problema é você chamar isso de estilo egípcio. O problema é você usar um ballad, um taksim ballad tradicional e botar duas peças e falar, tô dançando ballad. Não, você não tá dançando ballad, você tá fazendo outra coisa. Essa que é a questão. Você pode dançar seu ballad com duas peças, mas não chama isso de ballad. É isso que eles se incomodam, né? Sim, então não é a inovação, não é a criatividade, não é você usar a dança do ventre como base da sua criação. A questão é, só não chama de estilo egípcio, só não chama de dança do ventre, porque não é. Eu acho que essa que é a questão que você está querendo dizer, né? Isso. Que é o que a gente fala. Isso, que você acabou de dar o exemplo de escola de samba, né? Então, exatamente. Então, tendo dito isso, né? A gente precisa, né? Assim, existe uma... Na verdade, né? Existe um grande desconhecimento sobre a dança do ventre, sobre a dança oriental. Existe um grande desconhecimento mesmo entre, assim, um mercado, né? Não, obviamente não todo mundo, mas assim, né? Não é só no Brasil. Exatamente, existe. Então se mistura com muitos elementos, né? Com muitas questões exteriores à dança do ventre. Então, o que existe muito, né? Assim, existe muita fusão, né? Existem muitas fusões que usam elementos da dança do ventre. E as pessoas chamam de dança do ventre, mas sem saber, não é por mal, né? Muitas vezes, não é, na maioria das vezes que eu vejo, não é por mal. Não é assim, não é por... Não, eu vou chamar porque eu quero. Não, é porque ela realmente, ela aprendeu, ela acha e ela vê, né? Porque na era que a gente vive, de Instagram, né, compartilhar, o que é mais compartilhável, quem tem mais seguidores, né? Hoje, não são bailarinas egípcias, né? Não. Então, as pessoas vão procurar belly dance, né, no dança do ventre, no YouTube. As primeiras referências que vão aparecer ali, para quem não conhece nada, para quem não sabe nada, não sabe de onde vem, não são egípcias. Não são egípcias. Entendeu? Então, assim, não é por mal, entendeu? Mas não acreditam que estão fazendo dança do ventre quando não estão. E uma coisa que eu advogo cada vez mais, pode parecer coisa de nerd, né? Mas não é. Assim, se você leva a dança do ventre a sério enquanto profissional, a gente só tá falando de profissional aqui. Amador, porque o amador sempre tem a liberdade de não querer fazer esse tipo de coisa, de questionamento, eu acho. Eu acho que o cara tá ali com outro objetivo. Eu tô falando de profissional. Se você é profissional, pra mim, você tem que ter um comprometimento de saber sobre a sua própria dança. E isso não envolve apenas técnica e saber que a dança do ventre nasceu no Egito. Vamos colocar assim, bem simplificadamente. É também entender em que contexto a dança do ventre nasceu no seu país. Porque cada país recebeu a dança do ventre de uma maneira completamente diferente. Então, para você entender como a bailarina de dança do ventre brasileira dança, você tem que entender
que aconteceu no Brasil. Sim. Porque simplesmente não veio Aranda e chegou e jogou bailarinas ali no Brasil. Assim como a dança do ventre nos Estados Unidos, que é que eu tenho aprendido muito aqui sobre a dança do ventre aqui nos Estados Unidos, tem uma história completamente diferente também do Brasil e que justifica o estilo dela ser completamente diferente do que é. Então, assim, não é só entender a dança do ventre no Egito, que é muito importante, porque até onde a gente sabe, a dança do ventre como ela foi criada sim no Egito, né? A gente não está falando de danças sagradas, a gente está falando de dança do ventre contemporânea, que é o que a gente pratica. Então, não é só saber isso, é saber o contexto da dança do ventre até da sua cidade, gente. Sim. Da sua cidade. Porque a dança do ventre em São Paulo, ela nasceu num contexto diferente do Rio de Janeiro. E que a gente vê até hoje as consequências dessas origens terem sido diferentes, entendeu? Então, procurem saber sobre isso. Sim. Não, faço minhas as suas palavras, porque é muito complexo, né? A gente mergulhar assim com sinceridade, né? nesse universo. É uma jornada para a vida toda. Eu vou precisar de umas 38 encarnações no mínimo para eu conhecer tudo que eu quero conhecer, né? Tem que focar. Obviamente, assim, é uma busca que a gente está lá, mas é muito importante, como você colocou, é muito importante a gente não só entender o contexto das origens e mesmo de hoje, né? Do mercado, se te interessa, né? As origens eu acho que é meio que obrigatório se você lida com eu também acho. Né, dentro de um contexto profissional, como profissional. Agora, você pode não se interessar pela dança, pelo que é feito na dança no Egito, porque não é o seu foco. Isso. Problema nenhum. Mas eu acho que você precisa saber como a dança que você faz, que você aprendeu dentro, né, da sua cidade, do seu mercado, como é que ela virou o que ela é, né? Então, na verdade, me faço essa pergunta, apesar de, assim, né, por que eu acredito que muitas pessoas vêm para mim para conversar, para perguntar, para aprender sobre essa escola egípcia, né, de dança oriental. Porque realmente, como artista, é a única coisa que me interessa, né? Assim, como artista, né? Como professora, né, é diferente. Como artista, né? Eu sou, assim, né? A única coisa que me atrai, que me interessa é essa forma de dança, né? Essa escola de dança. Mas o que acontece? Eu preciso saber, se eu sou uma profissional que está atuando hoje e está atendendo também bailarinas, porque eu trabalho com bailarinas, com profissionais também, né? E tá trabalhando com profissionais, eu tenho que saber também quais são as referências delas. Eu tenho que saber. Então, eu corro atrás de saber tudo. Eu quero saber, por exemplo, dessa dança do leste europeu. Nossa, eu corro atrás de saber tudo. Eu quero saber tudo. Por que elas dançam assim? Por que isso? Por que aquilo? Eu quero saber. Mesmo que eu não tenha interesse em fazer, mesmo que aquilo como artista, eu olho e falo, tá, não me interessou, entendeu? Mas eu quero saber. Porque essa é uma dica importante. Importante, às vezes, é importante para você entender até você mesma. Porque aí eu volto lá no início, né? Aí me falaram, eu tenho estilo dança egípcia. Eu falei, gente, mas como? De onde veio isso? Porque a minha professora de dança do ventre, as referências dela sempre foram libanesas, turcas. Eu aprendi dança libanesa e turca antes de aprender dança egípcia, né? Então, assim, até para você entender sua própria dança, né? Você começar a buscar entender por que você aprendeu o quadril daquele jeito, aquele deslocamento daquele jeito, aquele tipo de música que você escolhe para dançar e que você coloca suas alunas para aprender, porque isso aí é outra história. Nem vamos entrar nisso, né? Mas assim, porque a gente eu já fiz uma live só sobre isso, de a busca da sua verdade. Eu não vou falar disso, mas esse exercício de entender de onde as coisas vêm, ele precisa ser constante, até porque você vai se surpreender com o tempo. Assim, algumas coisas você não vai entender naquela hora e depois você vai entender. Por exemplo, eu queria trazer uma provocação para
praticantes que estão aqui, não é para você, Nath, mas eu quero trazer para quem estiver aqui assistindo, tiver interesse, quando ela for pensar novamente sobre esse estilo de dança egípcio, que eu danço estilo egípcio, ou fulaninha dança estilo egípcio, você primeiro tem que fazer essa pergunta, qual é a década que você está se referindo de dança egípcia? Você está se referindo na Golden Era? Você está falando dos anos 80, que você tem a Dina, que você tem a Fifi, que você tem a Surré. A Surré até vem um pouco antes. A Surré nem já é Golden, ainda é Golden Era, né? Mas você tem Najwa Fuad. Você não vai comparar Najwa Fuad com Tahia Carioca. Você tem os anos 2000 com Randa, Kamel, Soraya Zayed, que é outro, mudou tudo. E você tem em 2010, você tem Aziz of Cairo, por exemplo. Você vai me dizer que são todas iguais? Exatamente. Aí, primeira pergunta que eu acho que as pessoas têm que ter na cabeça. Elas têm que, antes delas falarem isso, você faça essa reflexão. E aí é uma pergunta para você. Duas perguntas em uma. Essas décadas são as diferentes escolas que você mencionou? E o que elas têm em comum, do seu ponto de vista? Aquilo que eu falei. Por que eu gosto de falar de escola? Porque para mim, estilo assim, essas bailarinas têm estilos. O estilo Dina. A Dina, por exemplo, né, para pegar um exemplo, a Dina inaugurou, né, assim, uma era, inaugurou com o estilo dela. Então, para mim, estilo se refere a essa personalidade, essas inovações, né, que as bailarinas egípcias foram trazendo. Entende? Então, para mim, isso é estilo. Então, por isso que às vezes eu até uso o termo estilo egípcio, mas num sentido muito do senso comum mesmo, porque de verdade eu prefiro falar numa escola egípcia, né? Que aí, então a gente vai chegar. Mas o que é essa escola egípcia? Então a gente falou, estilo para mim é estilo, um estilo Dina, um estilo Randa Kamel, que foi outra que revolucionou e trouxe muitas inovações para dentro, né, da dança egípcia, que é referência, continua sendo ainda, apesar de que hoje a gente tem esse estilo que é muito popular hoje, né, no mercado mundial, esse estilo do leste europeu também e, né, outros. Mas então o que seria? A escola egípcia para mim seria o que elas têm em comum, né? Escola egípcia. Ok, vou explicar o que eu vejo e falo. Isso aqui tá dentro dessa escola egípcia. Em primeiro lugar, a dança egípcia está muito ligada à música. Então, é impossível você estar dentro, você dançar dentro de uma leitura, de uma escola egípcia, se você está usando uma música turca, se você está usando uma música argentina. É impossível. É impossível dançar dança de estilo, né, de uma forma egípcia, dançando bala de nostalgia. É impossível. Ou as músicas do Mário Kirles, né? É impossível, é impossível. É impossível. Porque a música egípcia está muito ligada à dança. E da mesma forma, para mim, assim, se você vai dançar ou você segue uma linha turca no seu trabalho, você vai usar música turca, né? Para isso, né? Assim, isso vai se manifestar dentro da música turca. Curioso, desculpa te interromper, mas é só porque é sobre isso que eu tô falando. Já as libanesas, elas não fazem isso, elas dançam músicas egípcias comumente, né? Sim. Claro que assim, não tô falando, por exemplo, isso, toda regra, isso não é uma regra, tá? Não é uma regra. Não. Mas toda regra tem exceção. A Ziza dança egípcia, já vi egípcias dançando Nassam Alena, por exemplo. Nassam Alena é uma canção dos irmãos Rahbani, lançada pela Fairuz, que é uma cantora, é a cantora libanesa, né, grande. Então, assim, existem exceções, existem, né? Mas assim, a relação que a bailarina egípcia tem com a música, isso desde a música super, super erudita, né, super clássica árabe, desde essas músicas até o Mahraganat, né? A relação que a bailarina egípcia tem com a música é uma relação que é um diálogo muito forte. Então, isso a gente tem que considerar. Assim, a bailarina egípcia, a bailarina de escola egípcia, ela
tá sempre, ela tem aquela música, ela considera sempre aquele contexto musical, aquela letra tem ela compartilha daquele universo poético, daquele universo sentimental. Então, isso dá indícios de que aquela dança é de uma escola egípcia. Um outro elemento para mim, na dança da linha egípcia, da escola egípcia, o cérebro é o quadril. O cérebro, eu uso sempre, né? Eu falo para meus alunos, o cérebro é o quadril, o cérebro é o quadril, bota seu cérebro no quadril. Não quer dizer, não estou dizendo que dança egípcia é só quadril. Não. Não. O cérebro é o quadril. A dança... Ele conduz a dança. Exatamente. O quadril, ele é o centro do que acontece. Eu concordo. De como a dança se enrola. Mas tem espacato, mas tem também. Claro, sim. Não estou dizendo que não tem elementos que não sejam o quadril. Mas o cérebro é o quadril. Eu concordo 100%. Eu concordo 100%. Eu não queria falar de mim, mas é só para dar um exemplo, né? Que como eu tenho repensado muito a minha dança, né? E eu tenho me sentido muito mais interessada em voltar para o ballad, né? Como a minha base da dança do ventre, né? O ballad eu quero cada vez mais ele como minha base inicial para qualquer dança que eu fizer dentro da dança do ventre. E ballad é quadril, cara. Sim, sim. A dança egípcia, ela tem muita... A dança que a gente tem hoje quadril. No Egito, ela tem muitas... Ela pega emprestado muitos elementos. Mas o Beledi, ele é... Por muito tempo, dança Beledi foi sinônimo de dança do ventre para o egípcio. Porque a dança Beledi é a dança nacional, dança do país. Então, não tem sido o país, mas eu entendo o que você quis dizer, né? Pelo menos ali daqueles centros urbanos, né? a nossa dança, a dança da terra, a nossa dança. Né? Então, o problema é que eles usam ballad para se referir a qualquer coisa que represente o Egito. Por isso confunde muito. Exatamente. Você quer comer uma comida beledi mesmo? Isso aqui é beledi, né? Uma pessoa beledi. Você pode usar o beledi para se referir a muita coisa, né? Mas voltando então a essa definição da dança, né? Da dança da escola egípcia. Por que é tão difícil a gente definir, né? E tem tanta confusão? Porque muito dessa definição ele tá ligado a elementos que são mais difíceis, que não são tão visíveis. Muita gente fala assim, a dança egípcia é aquela que faz vários gestos com relação com a música. Eu falo, vai assistir qualquer competição no Japão, na China, na Rússia, na Ucrânia. Qualquer competição. Liga lá e vê, né? Aquelas competições que tem assim, tem 40 pessoas, 40 bailarinas, ou mesmo competições infantis, você vê assim, 40 crianças, né, de figurino dançando. Qualquer criança de 6 anos de idade sabe fazer Ayuni, sabe fazer... sei lá, Elbi, sabe fazer, não sei, entendeu? Sabe fazer Inta, enfim. Então, assim, vamos a partir disso aí dar uma resumida. Então, se a gente tivesse que resumir o estilo egípcio, a escola egípcia de dança do ventre, em algumas palavras, a gente diria que você tem que ter uma relação com a música, uma conexão com a música, e ela necessariamente tem que ser egípcia, né? Você não vai... Não. Mas pode ser que a música seja, enfim, né? Pode ser como libanesa ali, né? Como a gente, mas é isso não. Mas realmente a música, ok, né? A música é uma música egípcia, realmente, ok, né? Mas essa conexão, ela não é só uma conexão, porque é complicado a gente colocar essa palavra, conexão. Pode ser, eu amo essa música. Não é. Não. É muito pouco. É uma relação. É uma relação, é uma conexão sentimental, poética, né? E que tem, encontra eco dentro da, assim, dentro se conecta com os outros egípcios. Entendeu? Então, assim, por isso que quando alguém se interessa, eu quero conhecer mais, eu quero investigar mais sobre estilo egípcio, sobre escola egípcia de dança oriental. E aí eu falo, não tem como você dizer assim que eu
danço, né? Assim, aí eu trabalho com o estilo egípcio. Se você não consome a cultura egípcia, se você se você não lê autores egípcios, você não vê filmes egípcios, você não entende de onde veio aquela construção. A dança egípcia é uma construção que você vai entender muitos elementos dessa construção consumindo, assistindo filme, ouvindo música. Não só a música que a gente conhece na dança, mas assim, é muita coisa. Lendo poemas, é muita coisa que se você não basta você saber, voltando à questão dos gestos, né? Porque eu sei que você pediu para eu resumir, eu tô, né? Eu abri um outro, né? Mas enfim. Mas assim, resumindo, de uma forma mais simplística, é uma conexão, mas essa conexão é uma outra live. Mas exatamente. É uma conexão com a cultura egípcia, isso, em que você tem o quadril como o guia da sua dança. Como o cérebro, exatamente, como o cérebro da dança. O que mais? Em que eu falei da música, né? A música é uma música que... Porque uma música como um bala de nostalgia, né? Assim, ou como, sei lá, uma música argentina, ou uma música de fusão, né? Mas no tum, tati. Belly Dance Superstars. Elas vão dar uma margem para uma movimentação, né? Que não vai... que vai ser mais fusionado, entendeu? É por isso que eu tô... Não é porque sim. proibido. Não tô falando, é proibido. Não. Não existe isso. Eu tô dizendo só que, assim, aquilo assim, aquilo vai dar espaço para uma movimentação que pode não ter mais essa forma... Vai sair dessa leitura. Exatamente, essa forma de pensar egípcia, né? Então, você vai entrar com elementos mais fusionados, né? Assim, eu tô aqui pertinho, né? Eu falei, eu acho que vou fazer live em pé e tal. Mas é porque tem coisas, por exemplo, né? Assim, que... tipo, não... Tum, tagará, tagatum. Essa forma meio break não é egípcia, né? Outro elemento, essa forma ligada. Existe uma ligadura nos movimentos. Uma forma, assim, uma definição muito prática, né? Em termos coreográficos, em termos muito práticos, além de ser do quadril seu cérebro da movimentação. Existe uma ligadura na movimentação que você reconhece. Você assiste e você reconhece que não existe um... Eu tenho um pouco... Existe uma palavra para isso, que eu ainda não sei se é a melhor palavra, mas é a melhor palavra que eu tenho, que é a tal da dança orgânica. Que ela é uma dança orgânica, porque ela flui. Mas eu não gosto, entende? Assim, eu ainda não encontrei uma palavra. Tá, eu gosto menos ainda. Eu ainda não... eu não tenho... mas seria tipo uma dança... É porque eu falei, eu ainda vou achar uma palavra para isso, mas é essa dança que você quer dar de ligadura, né? Que você quer dizer que é a tal da ligadura. É importante você colocar, porque pode ser que alguém... Porque é difícil definir. Por que a gente tá aqui? A gente tá lidando com essa dificuldade. Eu não gosto do orgânico porque, assim, a forma que a Aranda dança não é... Pode ser orgânica para ela, entendeu? Assim, né? Mas, mesmo assim, é uma dança muito arrojada. Dentro da dança, é uma dança egípcia arrojada. Essa é a minha opinião. Outras pessoas têm a opinião de que a dança dela já não é, né? Não representa bem a dança egípcia. Para mim, é uma dança egípcia profundamente arrojada, profundamente moderna, entendeu? Mas ainda... Por falar nisso, a gente só tem 5 minutos, mas esse foi um ótimo gancho para a última pergunta que eu ia fazer, que ainda estou refletindo muito sobre ela. A Eva Sernik é uma bailarina já idosa, norte-americana, que viveu muitos anos nos países árabes, nos anos 80 no Egito. Ela trabalhou no Egito nos anos 80 e em vários países. E ela diz, e eu tendo a concordar, mas eu ainda não vou bater o martelo ainda, que nas décadas de 60 e 70 era muito mais fácil você identificar esses estilos. Libanês, turco, egípcio, era muito mais fácil. Hoje em dia, ela acha que a dança do ventre ela tem um estilo internacional. E eu achei muito interessante essa observação dela,
E eu ainda não sei. Se eu tô com isso aqui na cabeça, assim. Será que a gente faz uma dança do ventre estilo internacional? Eu queria que você me dissesse. O que você Tá. acha? O que eu acho? E o que a gente também tem que entender em termos de, né, o egípcio e a dançarina egípcia, né? Ele também se adapta muito ao que o mercado, né? E hoje, assim, o mercado, hoje e há um tempo atrás também, o mercado mundial da dança, né? Assim, ele se adapta muito. Então, hoje, eu acho que já dá para dizer que existem bailarinas, né? Egípcias, de nacionalidade egípcia, né? Que fazem, que adotam muitas movimentações, figurinos. Ainda tem isso, né? Existe um figurino, existe uma linha, apesar de que isso mudou também muito ao longo dos anos. Então é uma coisa que você tem que acompanhar sempre, entendeu? Porque a definição que eu podia dar para estilo egípcio 20 anos atrás pode não ser a mesma, né? Hoje. Daqui a 10. Então, assim, também existe uma forma É. nacionalidade egípcia que estão adotando, né? Assim, que estão adotando modos de pensar a dança, né? De bailarinas de outras nacionalidades. Isso né? Isso acontece, isso é fato. Então, assim, essas danças, essas dançarinas, elas estão influenciando o que é a dança que é feita no Egito, como ela é hoje, entendeu? Isso é um fato. Queria comentar. Oi? Na verdade, isso não é novo, isso já acontece desde a Golden Era. Sim, exatamente. As egípcias estão recebendo, ó. O egípcio, ele é muito... o egípcio, não só a dançarina, a bailarina egípcia, mas o egípcio, ele é mestre em apropriar e usar aquilo... É mestre em usar aquilo para fazer a música, para fazer o filme, para fazer o cinema, para fazer... Enfim, né? Ter características ainda mais egípcias. Parece A gente tem que... Fala. Não, eu acho que é a recado de casa dessa live para todo mundo é se livrar do pensamento purista sobre dança do ventre, né? A gente acabou de falar, por que não se fazem mais dança do ventre raiz? Aí a pessoa vai e bota uma música do Mohammed Abdel Wahab, que foi um músico super ousado, inseriu vários elementos ocidentais na música egípcia, a clássica egípcia, e você vem falar de purismo? Então, gente, eu acho que esse é o recado assim mais importante, é tentar diminuir esses rótulos em torno desse purismo que gira em torno da dança do ventre egípcia, né? Até porque, às vezes, assim, tem um podcast muito interessante que eu só conheci por causa da Hannah, né? Todo mundo conhece né, a minha Resistência Podcast, né? E ela me mostrou, e eu fiquei apaixonada pela Joana Sarrira do Cairo, né? Que é essa bailarina portuguesa que trabalhou muitos anos, né, no Egito. E ela falou uma coisa que eu achei incrível, que é o que eu sempre quero falar. Sempre que eu vejo alguém, a dança está indo por um caminho, a dança isso, a dança... Claro, existe uma constatação, né? A dança tá sofrendo profundas mudanças. Isso é uma constatação. Não tem nenhum, né? Isso é um fato, né? Assim, a dança realmente tá muito diferente hoje, né? E muitas das bailarinas que têm influenciado mais não são egípcias no momento, agora, né? Isso é um fato. Mas, assim, se você olha para a dança, olha para o mercado, para o que está acontecendo no mercado da dança e não te agrada, né? Aquilo que está acontecendo não te agrada, procura ver como é que você pode, o que você pode fazer pela dança. Como é que você acha que você pode contribuir? Como é que você acha que você... O que você acha que você tem a oferecer para ir por um caminho que você gosta, que você, né, entendeu? Então, assim, ela é propositiva. Porque eu acho que é um fato, né? Isso aí realmente não tem discussão, né? Mas se a gente só ficar assim ali olha, a dança já não é mais a mesma, a dança tá indo por um caminho, não sei o quê. Né? Assim, é um fato, ok, mas assim, vamos também ser propositivos, né? Então, assim, eu, né, particularmente, eu só faço o que eu acredito. Amiga, faço o que eu acredito. Temos 15 segundos. Mas é isso, assim, a gente nada...
Sim, sim, exatamente, Théo. Então, assim, nada é proibido. Eu quero que, não quero que ninguém saia daqui falando, ai, ela disse que não pode, não pode, não é, não existe isso. Não é, não pode, não pode, não